E para falar de saúde, com certeza ela já está aqui nos estúdios da Rádio Zé FM e hoje ela vai falar de um assunto muito importante. Eu venho falando com vocês desde ontem, né, gente, sobre esse assunto que ou você está passando, ou você passou, ou você conhece alguém que está passando, né? O que é, Priscila Mello? Se sentir rejeitada, se sentir rejeitado. Tem pessoas que ficam tão mal, assim, tão mal mesmo, que não conseguem nem se levantar, nem fazer nada. Tão mal que a pessoa fica por estar se rejeitando, né? Alguém rejeitou essa pessoa. Ou é coisa da cabeça da gente também, às vezes. Chega até a achar que é coisa da cabeça. Mas quem vai tirar todas essas dúvidas para você é a doutora Josiane. Ela que é psicóloga, psicanalista, está todas as quintas-feiras aqui com a gente. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Pri, tudo bem? E você? Tô bem, graças a Deus. Doutora, você viu o que eu falei. Às vezes pode ser coisa até da nossa cabeça, essa parte que eu tô sendo rejeitada ou rejeitado. Não é verdade, doutora? É verdade. Eu gostaria de conceituar essa questão da rejeição, porque sabe o que acontece, Pri? Tem gente que passa por sentimentos e por sensações e acha que é só com ela que acontece isso. Certo. Aí sabe o que eu me lembrei para explicar sobre a rejeição? Um dia eu estava fazendo a unha e a moça que estava fazendo a minha unha estava falando assim: quando eu era criança eu amava pintar. E eu pintava com o lápis na hora que a gente faz... Sabe quando a gente aponta e sai aquele pozinho? Sim. E daí ela tava me contando, aí eu falei pra ela: nossa, que legal, eu também pintava assim. Aí ela olhou pra mim e falou: nossa, pensei que só eu pintasse assim. Agora você tá falando que você pinta também. Aí aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Achei tão bonito também isso, porque muitas pessoas, muitas crianças pintaram daquele jeito e muitas crianças pintam daquele jeito até hoje. Ou seja, tem coisa que a gente acha que é só a gente, é só com a gente, só acontece com a gente. Entendi. E isso acontece muito mais do que a gente imagina com muitas pessoas. Então, quando a gente está sentindo uma coisa, a gente pode achar que só a gente está sentindo aquilo. Mas existem sentimentos e sensações que são universais, são da natureza humana. Agora Então, entendi. a sensação de rejeição, o sentimento de rejeição, ele está presente no emocional da grande maioria das pessoas. Só não está naquele emocional muito regredido, mas assim, de uma forma geral, as pessoas sabem o que é se sentir rejeitada. É quando ela se sente de fora de uma situação. Por exemplo, não foi convidada para uma festa, numa reunião ela ficou de fora. Isso eu já fiquei mal também. É. Eu já fiquei mal mesmo. Uma vez, aconteceu há muito tempo atrás. Nossa, a pessoa convidou todo mundo no meu ciclo, né, de amigos, só que aí não me convidou. E eu fiquei super chateada. Eu falei: por que estou sendo rejeitada? Então, é isso que a gente sente. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Olha o pozinho aí do lápis, né? Você já passou por isso, eu já passei por isso, outras pessoas passaram por isso. Verdade. De não serem convidados para uma festa de aniversário, para uma festa de casamento, de algum grupo é excluído. Até em rodas de conversa, Pri, existe um grupo assim conversando e de repente o círculo vai fechando e a gente vai ficando de fora. Verdade. A gente está sendo excluída, rejeitada daquele grupo. Todo mundo, a grande maioria das pessoas já passaram por isso. A diferença está onde? Tem gente que se afasta ainda mais e se entristece, vai chorar e se isola e vai ficando cada vez mais distante. É verdade. E tem aquelas pessoas que falam: gente, dá licença, deixa eu entrar de novo aí no círculo, né? Deixa eu ficar aí com vocês. Tem pessoas que se incluem novamente. E quando ela ficou de fora de uma festa, ela elabora aquilo e ela toca a vida pra frente e vai fazer alguma coisa feliz para ela naquele dia. É verdade, No lugar é dela verdade. ficar pensando, todo mundo tá na festa, eu tô de fora, e ficar nesse campo, nessa atmosfera, ela vai fazer algo para ela que é criativo, que é do gesto espontâneo dela, que vai fazer ela ficar muito feliz. Então, cada um vai lidar com a rejeição que acontece com a grande maioria das pessoas de uma forma. Entendi. Então, como será que as pessoas que estão nos ouvindo aí estão lidando? Com a Será que rejeição. você se identificou quando fica de fora? Entendeu que isso acontece com todas as pessoas? Você chora e fica mais isolada, se achando a pior pessoa do mundo, se comparando. Ai, se eu fosse tal pessoa, eu estaria dentro.
daí é um Verdade. outro movimento. A pessoa se compara, fala, eu queria ser tal pessoa, porque daí eu estaria dentro. Aquela tal pessoa dentro também ela é excluída em algumas situações. Ah, sim. Não tem como escapar disso, Pri. Não tem. Não tem como escapar. Ó, eu vou um pouquinho mais longe, doutora. Por exemplo, nós temos aqui várias amigas ouvintes que são aí, moram em bairros, né? E tem muitas que as mulheres aí se encontram, as vizinhas. E claro, se você olhar do seu lado esquerdo, né, você vai ver que aquelas pessoas estão conquistando, construindo. Aí se você olhar do seu lado direito, também você vai ver que algumas pessoas, que bacana. Mas aí você fala, mas por que eu não tá acontecendo nada pra mim? Só acontece com a vizinha do lado esquerdo e direito e não acontece comigo. Isso, a pessoa pode começar uma rejeição com ela mesma. Pode sentir assim, tudo acontece com o outro e nada acontece comigo. É. Tem gente que fica nessa atmosfera e cada vez que ela pensa isso, cada vez que ela sente isso, mais ela vai ficando nessa atmosfera. Entendi. A vida boa, saudável para o outro e não para mim. Tanto que às vezes essa pessoa pode começar a sentir doente, ela pode começar a produzir doenças no corpo dela, ela pode começar a entrar num lugar de inferioridade, de baixa autoestima, porque ela está se permitindo ficar nesse lugar excluída e ela está cavando mais o buraco ainda para ela se afundar mais ainda. Nós temos que perceber, o que eu estou sentindo? Eu estou excluída, mas eu vou me reunir com a minha força, com a minha essência, eu vou me reunir com a minha espiritualidade, com a minha crença, com a minha fé e vou fazer meu caminho, entendendo que o que acontece na vida do outro está no tempo dele. Entendi. O que acontece com o outro, da forma dele, do jeito que acontece com o outro, é um processo dele. Nós temos que ficar no nosso processo. Igual escola. Tem criança que começa a ler e a escrever primeiro. Verdade. Outros vão um pouquinho no outro tempo. A gente precisa entender que o sol nasce realmente para todos. A gente precisa fazer o nosso movimento de acreditar no nosso processo, no nosso ritmo. Se não aconteceu ainda, calma, tenha paciência, espera, não ultrapasse os processos, não atropele os processos. Entendi. Permita os processos irem acontecendo para você chegar onde você tem que chegar. Aquela pessoa que conquistou alguma coisa, muitas vezes a gente nem imagina o que tem por trás daquela história para ela ter chegado onde ela chegou. Então, aquele que fica se comparando, muitas vezes vai ter que caminhar muito ainda para chegar a vez dele de realizar algumas coisas parecidas. É tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas e a gente não pode atropelar processos e acreditar que nossa vida tem processos e a gente tem que passar por todos eles para chegar onde precisa. Muito bem, doutora, nós estamos aqui hoje, atenção ouvinte da Rádio Zé FM, a rádio que fala com você, nesse exato momento ao vivo está aqui a doutora Josiane. Josiane, que é psicóloga, psicanalista, sempre às quintas-feiras está aqui com a gente, dando todas as nossas dúvidas. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante, que é sobre a rejeição, que pode estar acontecendo com você, pode acontecer, ou já aconteceu com a sua amiga, com o seu vizinho, com a sua vizinha, ou você conhece alguém que está na rejeição, não consegue sair de tudo isso, fica só reclamando, não acontece nada comigo, só acontece com fulano. Só que eu vou um pouquinho mais longe agora, doutora. Vou colocar um caso assim, que aconteceu assim, com uma pessoa que eu conheço. Ela está se sentindo rejeitada pelos filhos. Por quê? Porque os filhos casaram, né? Quando os filhos casam, assim, cada um vai seguir sua vida, sua história. E aí entra a nora. Aí entra a nora e às vezes a nora, ela dá uma forcinha, ela puxa o filho, né? E às vezes não fica mais indo na casa da mãe, como ia antigamente. E eu conheço essa pessoa, e essa pessoa, ela não falou isso pra mim, mas eu comecei a observar, eu acho que essa pessoa está com rejeição. Isso acontece, né? As mães sentir falta dos filhos. Né, muito, muito. Foi uma boa colocação, uma boa lembrança, porque muitos pais, especialmente as mães, elas não se sentem preparadas, né, para esse desgarramento, né, dos filhos, né? Num piscar de olhos, os filhos estão grandes e daí casam e daí vão seguir a vida. Existe um processo da mãe conseguir realmente liberar o filho no coração e continuar seguindo a vida dela. Tanto que tem as síndromes, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, né? Que é quando os filhos... Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho
Síndrome do ninho vazio, que quando os filhos todos saem de casa, e aí o ninho fica vazio, e daí a mãe não sabe o que fazer mais, porque ela estava tão acostumada a cuidar, os filhos saíram de casa, ela pode deprimir. Porque ela viveu uma vida inteira cuidando e sempre ali zelando pelos filhos, né? E a vida dela em volta dos filhos. Então, o que acontece? Na hora que o filho sai, ela pode sentir esse vazio e ela deprimir. O que a gente precisa entender, Pri, que os filhos, né, realmente eles não são nossos. Isso parece até um jargão, mas a gente tem que entender, desde quando eles nascem, eles não são nossos, né? Nós estamos numa missão aqui de cuidado, uma hora eles vão seguir a vida e a gente continua cuidando da nossa. Eu acho tão bonito isso, quando a pessoa consegue ficar, né, no campo dela, em conexão com ela e cuidar da vida dela. Somente as pessoas mais antigas, mais velhas, elas, por exemplo, eu vejo pela minha mãe deve estar ouvindo. Mãe, Terezinha, beijo, papai Rivaldo. Minha mãe, assim, ó, ela sabe que eu vou a semana toda quase, né? Agora eu diminui um pouco mais porque é muito trabalho, graças a Deus. Mas, assim, se eu ficar 3 dias sem ir lá, ela, sumiu, hein? Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente, na verdade, né, assim, a gente não quer também desmamar, né? Ah, pois é. E tem a ver com a nossa cultura. Tem culturas em outros países que na adolescência o filho já sai de casa, já pega o rumo e dificilmente volta até para visitar. Entendi. Agora, na nossa cultura aqui, a gente é muito garrado, Pri. A gente é muito, assim, presente, quer o colo toda hora. A gente é. Agora, essa cultura nossa de visitar, que é tão gostoso, isso é saudável, faz parte, né, do movimento do dia a dia nosso, né? Agora, a mãe não pode viver a vida dependendo desse momento. Ela precisa conseguir fazer as coisas dela e daí quando se encontra é uma alegria. Isso vem como um complemento e não como a essência da vida. É um complemento, mas a pessoa tá fazendo as coisas dela. E olha que tem coisa pra gente fazer, Pri. Tem coisa pra gente viver, tem coisa pra gente aprender. Mas tem gente que não consegue, né, doutora? Sair daquilo, fica assim, fulano não veio me visitar. Eu não trouxe meus netos pra visitar. A minha nora não veio aqui. Então me sentindo sozinha. Então, tem gente que não consegue sair. Não consegue, porque a gente tem que fazer uma imagem assim, Pri, a gente no centro de um círculo e todas as coisas ao nosso redor. Certo. Se no centro da nossa vida tiver alguma outra coisa, vamos supor, no centro da vida de uma mãe tá um filho, então tudo que ela faz é pensando no filho, ela é dependente daquele filho. Se o filho sair de cena, fica um buraco. Daí a mãe fica perdida, fica em angústia, fica em agonia. Aí você tem que avaliar, eu tô no centro da vida e as outras coisas ao meu redor, no mesmo valor, minha família, meu trabalho, a igreja, né, filhos, parentes, tudo tá ao meu redor, porque eu tô no centro. Se alguma coisa sai, eu continuo no centro. Então, se eu não me sinto bem quando o filho não vem visitar e isso tá sendo um problema, é sinal que você precisa sair dessa volta e ficar no centro. Mas como que eu faço para ficar no centro? Aí pode ser que sozinha a pessoa tenha dificuldades. É aí que entra o processo terapêutico, sabe, Pri? Porque a gente vai ajudar a pessoa a sair daquele círculo e vir para o centro. Mas é um egocentrismo, é um narcisismo ficar no centro? Não. É a essência. Eu tô no centro com tudo ao meu redor. Se não deu certo com aqui, eu tenho outra coisa aqui. Não deu certo aqui, fiquei rejeitada aqui numa situação, eu tenho uma outra aqui atrás de mim. Eu tenho várias situações que eu possa me conectar. Se eu não estiver no centro, eu preciso me ajudar a chegar. O trabalho terapêutico puxa a pessoa dessa bordinha para o centro. Então, se você está sentindo muito apegada, né, quem está nos ouvindo, a alguém, então é sinal que a gente tem que rever para que você seja o centro. Maravilha, doutora. Doutora, quer tomar uma aguinha? Quero. Então vai tomar uma aguinha, já a gente volta. Gente, estou aqui com a doutora Josiane, psicóloga, psicanalista, falando sobre um assunto muito importante, que é sobre a rejeição. Já eu volto, vou tocar uma música e já volto correndo para cá. CFM 76,3. Nossa, e vai abrindo um leque para outras coisas, né, doutora? Vai abrindo. Eu fiquei imaginando um papo com a doutora Josiane, ela que é psicóloga, psicanalista. Mas de quanto tempo já, doutora?
Oi? Com mais de quanto tempo, psicóloga? Eu me formei em 96, né? Então quase 30, né? Quase Nós estamos em 30 25, anos, hein? quase 30, Uma excelente profissional. Você também pode encontrar a doutora Josiane nas redes sociais. Como que tá nas redes sociais? É psi.josiane.ramos.ferreira. Maravilha. Josiane Ramos Ferreira. Eu marquei a doutora Josiane hoje lá na Rádio Zé FM, então se você quiser, tá? Pode só clicar lá que você vai direto pro Instagram da doutora, ok? Gente, é o seguinte, a doutora hoje está falando de um assunto muito importante, que é sobre a rejeição. Se você já passou por isso, se você conhece, se você está passando por isso, não se desespere, porque tem saída, viu? Só que você precisa se ajudar, né, doutora? Tem que se ajudar, não tem? Tem que se ajudar, com certeza. Legal. Doutora, vamos lá pra gente não estourar muito tempo. Vou colocar um ouvinte aqui, né? Ela quer bater um papo com a gente, a Maria Francisca. Boa tarde, Maria. Manda. Pode mandar. Manda. Eu gosto de sair, fazer meus trabalhos, assim, conversando com alguém. Sabe por quê, Priscila? Que a gente tem muito falsos amigos. Muito. A gente, assim, em reunião, você se sente rejeitado. Eu trabalhei 20 anos de doméstica, a gente era muito, assim, humilhado, assim, porque... Nossa. Eu sou uma pessoa de cor, né? Uhum. Pessoas de cor só não vai se humilhar, sabe? Que triste. Eu acho que se sente tão mal, se sente tão triste. Quantas vezes na vida eu queria minha mão subir embora? Verdade. Só que hoje, Priscila, eu penso assim, hoje eu posso. Hoje, se alguém ali, se não está dando certo comigo, eu posso procurar uma outra pessoa. Porque hoje nós temos muito trabalho, entendeu? Eu participo de curso de artesanato, a gente não sente tão triste, tão sozinha, sabe? Sei, dona Maria Francisca. Gente, essa é a dona Maria Francisca, e ela falou algo que é muito importante, né, doutora? Essa parte aí, principalmente, hoje não, né, doutora? Que hoje tá, assim, muito séria essa parte de cor, né? Hoje não pode mais, né, falar, brincar, né? Eu acho que antigamente isso acontecia, né, doutora? Muito, muito. Mas ainda existe um preconceito, às né? vezes assim, meio escondido. É necessário, Pri, que todos nós aprendamos mesmo sobre o amor, Pri. Certo. Como o amor precisa ser, assim, prioridade acima de todas as coisas. Como a gente precisa enxergar o outro, né, como humano, como igual a gente, né? Nós somos mais um na fila do pão, como se diz, né? Com certeza. Mais um, ninguém é onipotente, poderoso. Com Gente, certeza. hoje, lavando a louça lá antes de vir pra cá, eu pensei, uma coisa é certa, a morte. A gente sabe que a morte é uma realidade, não tem como fugir disso. Não Então, tem. do mais, né? Todo preconceito, toda rejeição, assim, proposital pra magoar. Esse universo só traz mal-estar pra nossa vida aqui, enquanto nós estamos aqui na Terra, né, Pri? Com Porque certeza. nós somos todos iguais. É uma consciência que a gente precisa alcançar. Quando a gente entende isso, a gente não exclui mais ninguém, a gente verdade. inclui. Porque o movimento do amor é empatia e inclusão. A gente se inclui e inclui o outro. Esse é o movimento do amor. Então, para ter uma saída para isso, as pessoas precisam se encontrar mais consigo mesma e encontrar o amor dentro de si, Que Pri. lindo, doutora. Doutora Josiane, para a gente finalizar, então, a pergunta é: rejeição tem saída? Tem saída. Se você se sente rejeitada de fora, não pensa que é só com você que acontece isso. Certo. E se você não conseguir se sentir bem e se incluir na vida, né? E ser a sua protagonista da tua história, você pense assim, tem alguma coisa errada, preciso procurar ajuda, porque eu tenho o direito de viver e estar no comando da minha vida, independente de qualquer coisa. Esse é um direito para todos, a vida. Então, procure terapia para te ajudar a entender isso e ficar bem, Pri. Maravilha. Doutora, muito obrigada, como sempre. Semana que vem, estará de volta? Sim, estamos aqui. Estamos Semana aqui. que vem, quinta-feira, né? A gente se vê. Tá joia, Tá doutora. bom, um abraço. Obrigada, Pri. Obrigada a você, doutora Josiane, psicóloga, psicanalista há mais de 30 anos, gente, ajudando e com certeza ajudando você a ter uma saúde mental melhor, né, gente? Porque o que nós estamos enfrentando nesse mundão não é fácil. Precisamos de ajuda, precisamos de terapia. Agora, 3h26, boa tarde.